Eu entro em tua presença neste momento, peço a tua proteção, Senhor. Toma posse deste final de culto, Senhor, que o Senhor possa dar uma palavra inspirada pelo teu Espírito. Eu não sei o que eu vou falar, que o Senhor possa dirigir, meu Deus, o meu coração e a minha mente. Coloca um anjo na porta da igreja sobre o coração do teu povo, repreendendo toda obra maligna. Coloca um anjo aqui também no altar, Senhor. Não deixa que nenhuma força contrária venha atrapalhar, em nome de Jesus. Diga, fala comigo, Senhor, que eu escuto e obedeço. E se eu não obedecer, desça o cacete. Ixi, ó, vocês feriram, viu? A palavra tem poder, tem ou não tem? Então, se desobedecer, é pia, viu? Colocou um somzinho, não? Qual é o tema nessa noite? Jejum. Irmãos, essa palavra chamada jejum, ela tem uma importância muito grande no mundo espiritual. Você veja que quando Jesus ele passou 3 anos, ele não curava, ele não libertava ninguém, ele não pregava o evangelho, esperando o tempo da promessa de Deus. Mas quando Jesus ele foi até João lá no deserto não, lá no Jordão, você veja que aconteceu algo extraordinário. O que foi que aconteceu? Quando Jesus desceu à beira do Jordão, ele encontra João batizando milhares de pessoas. Jesus se aproxima de João e diz: João, eu quero que você me batize. E todo mundo sabe também o linguajar de João, quando ele falou para Jesus que não era digno nem levar sua sandália, e ele que carecia ser batizado. Mas o que eu quero dizer é que quando Jesus ele foi batizado nas águas, que ele subiu das águas, abriu-se o céu, brandou uma voz, disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho um prazer. Diga glória a Deus. Naquele mesmo momento que Jesus ele foi batizado nas águas, o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. Então preste atenção. Ainda que Jesus foi batizado nas águas, mas o Pai não permitiu que ele entrasse na missão antes que passasse pelo quê? Pelo jejum. Diga glória a Deus. Ele precisava passar por 40 dias de jejum e oração. Em outras palavras, Jesus, uma certa vez, quando os apóstolos tentaram expulsar um demônio de um jovem lunático, todos eles foram decepcionados. E quando chegaram em casa, eles começaram a se engadar e dizer: por que nós não podemos expulsar aquela legião de demônios? Aí eles começaram a indagar e perguntar: só tem uma forma de nós saber, é se nós for até quem? Até Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, ele disse: mestre, nós temos uma dúvida e queremos entender, por que nós não podemos expulsar aqueles demônios? Jesus disse: em verdade vos digo que essa casta de demônio só sai com um jejum, oração e esforço. Diga glória a Deus. Então você veja que o jejum ele tem um segredo no mundo espiritual. Existe casta de demônios, existe enfermidades, existe maldição familiar, maldição hereditária, existe muitas pragas, existe tantas coisas espirituais que muitas vezes as pessoas oram, muitas vezes as pessoas não perdem culto, muitas vezes as pessoas ela até clama, chora, mas por não jejuar o problema continua. Por não se consagrar o problema continua. E a pessoa não entende por que diz: pastor, por que eu oro muito, eu vou muito à igreja, mas pastor, por que o problema ainda se encontra lá? É porque você ainda não está entregando a sua vida em jejum e oração com o Senhor. Eu duvido o Satanás ficar na vida de uma pessoa que se consagra. Eu duvido o demônio ter autoridade sobre uma pessoa
que vive de joelho no chão, jejum e oração, eu duvido Satanás ter poder para te manipular, ou qualquer situação que ele causou na tua vida, para que não bate retirada na autoridade do nome de Jesus. O diabo tem raiva de crente que jejua, Satanás tem ódio de pastor, de obreiro, de irmãos que entregam a sua vida em jejum e oração. Agora entenda uma coisa, não é um qualquer jejum, tem que ser um jejum com santificação. Pastor, mas eu jejuo muito, mas será que você vigia? Pastor, olha, eu jejuo demais, pastor, mas será que você está em santificação? Porque o jejum sem a santificação não vale nada. Olha, pastor, me diga, o jejum sem santificação, você está passando fome. Deus, ele não aceita qualquer tipo de jejum. O jejum é uma abstenção de comida. Primeiro passo, toda pessoa que vai jejuar, ela tem que se afastar de comidas. Tem pessoas que vão jejuar, tomam café de manhã, aí diz, estou jejuando. Outros tomam chá, né? Aí diz, não, eu estou jejuando, pastor. Você não está jejuando, não. Porque jejum é se abster. Aquele dia, você tirou aquele dia para humilhar sua carne. Aquele dia, você tirou aquele dia para dizer para a sua carne, hoje não, carne, hoje agora é só o espírito. Tem pessoas que vão jejuar mascando chiclete. Parece aquelas vacas ré, comendo capim. Aí estou jejuando, chupando confeito. Vai jejuar com contenda, com raiva do irmão, com mágoa no coração, com ressentimento no coração. Que jejum é esse? Então, irmão, o jejum aceitável ao Senhor não é que nós passamos o dia de fome, aprenda isso. Não é que você passa o dia sentado numa cadeira, com cara de triste, com o bucho roncando, achando que está agradando a Deus, irmão. O jejum começa quando você passa a ter uma vida consagrada. Você sabe o que quer dizer isso? Você já está colocando a sua carne para jejuar, antes de jejuar. Você não abre a sua boca para estar chamando palavrão, já está jejuando aí. Você não guarda a mágoa do irmão, já está jejuando. Você não bota cigarro na boca, já está jejuando. Você não bebe cachaça, já está jejuando. Você está colocando a sua carne para jejuar tudo o que ela deseja, para se alimentar, você não permite. Então você está o que? Dizendo a sua carne, agora quem domina é o Espírito. Mas como é que nós jejuamos? Olhando pornografia. Como é que nós jejuamos desejando mal aos outros? Como é que nós jejuamos com malícia? Como é que nós jejuamos, irmão, dando mau testemunho? Esse jejum não é agradável a Deus. Jesus diz, porventura, o jejum que eu desejo é que o homem se incline como um junco, rasgue as suas roupas, jogue cinza sobre as suas cabeças ou terra. Não. O jejum aceitável ao Senhor é que você tema a Deus e guarda a palavra de Deus dentro do teu coração. Diga glória a Deus, que você seja sincero com você mesmo e com Deus, irmão. Ou nós vamos fazer aquele jejum dos fariseus, jejum mentiroso, jejum hipócrita. Porque adianta nós ter uma aparência por fora, mas dentro está podre.
Então, é essas coisas que nós devemos entender, que Deus ele não aceita qualquer oração, que Deus não aceita qualquer jejum, que Deus ele não aceita qualquer sacrifício, tem que ser perfeito diante dos olhos do Senhor. Nós não podemos dar a Deus sacrifício de Caim, nós temos que dar a Deus sacrifício de Abel. Diga glória a Deus. Pergunta para seu irmão, qual é o sacrifício que tu está dando a Deus? Então entenda, o jejum começa a abstenção de quê? De comida. Isso através desse tempo. Outra coisa, nós não podemos, quando você vai jejuar, ter relação sexual com sua esposa e no outro dia jejuar, irmão. Isso não é jejum. Jejum é separação de alma, de corpo e espírito. Se você lê o Velho Testamento, quando o povo de Deus ia jejuar, eles não poderiam tocar em mulher. Você sabia disso? Ou eu estou enganado? Ou não está na Bíblia? Como é que eu passo a noite feito um arapuá com a minha mulher e no outro dia estou em jejum com Deus? Não tem como, meu irmão. É constado pela medicina que quando a mulher dorme com o homem, a energia do corpo dela, por isso que a Bíblia chama de um corpo só. Quando um homem se deita com uma prostituta, a pombagira que está nela passa por porque se torna um corpo só no mundo espiritual com os demônios. Quando a mulher se deita com outro homem, o demônio que está naquele homem passa por corpo dela, porque se torna um corpo só. Tanto para Satanás, no corpo do pecado é um corpo só, como também para Deus, quando se casa é um corpo só. Tanto transmite doença, tanto transmite demônios. Porque é que toda pessoa que a Bíblia diz que vive em prostituição mendiga pão, porque pega a maldição da prostituta. Então, por isso que quando nós vamos jejuar, você tem que ter um tempo para você se avaliar. O que é isso? Você vai tirar um tempo, dizer, minha esposa, eu vou entrar em... O que é que Paulo diz? Paulo diz, se vós tem esposo, e se ele vos tentar a dormir com ele, Paulo diz, agrade ele. Mas no dia que for jejuar, também diga, meu marido, olha, hoje e amanhã eu estou me consagrando, eu não posso tocar em você, nem você em mim. Está na Bíblia isso aí. Aí Paulo diz, mas que o jejum não seja prolongadamente, para quê? Para que o esposo não caia em tentação, nem a esposa também. Mas no período do jejum tem que ter uma separação. Tem casal que vai jejuar, aí fica se abraçando dentro da igreja, aí fica se esfregando um no outro, se cheirando. Meu irmão, tu não está jejuando não, meu irmão. Período de jejum, o marido não pode estar tocando na sua esposa, não pode. Você é carne, porque você vai confiar na tua carne? Começa a se esfregar, começa a ter desejo. Aí um beijo para cá, amor, pai, você vai quebrar o teu jejum. Então o primeiro passo é o quê? Se abster de comida. Segundo, relação sexual. Não pode. Ah, pastor, mas eu não aguento não, pastor. Então pronto, se prepara para ir para o inferno. Se você não domina sua carne, você é dominada por ela. E se você a carne domina você é escravo da sua carne. E a Bíblia diz que não entra no reino dos céus. Quem é guiado pela carne é carne, mas quem é guiado pelo Espírito é Espírito. Não se maravilhei quando eu falei isso, diz o Senhor. Será que você não pode passar um dia ou dois, meu irmão? Tem segunda-feira, tem terça-feira, tem quarta-feira, tem quinta-feira. No domingo já pode. Aí tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias. Aí quando é na sexta-feira, por sábado,
Aí só é o quê? Sexta e sábado, porque no domingo depois já pode, depois da consagração. Aí não, pastor. Não aguento não, pastor. Não sei o quê. Não sei o quê. Carnal, irmão. Aí pensa que está jejuando. Deus te dá o quê? 5, 6 dias para fazer menino. Não se escandalize com isso não, irmão. Tem que ensinar mesmo. Porque se não ensinar, o caba dorme com a mulher de noite, no outro dia está no domingo se consagrando aqui. Se consagrando não, está se enganando. Aí quer ter poder de Deus na vida, quer ser usado pelo Espírito Santo, quer ter autoridade de Deus na vida. Ah, por que é que fulano é usado por Deus? Por que é que fulano quando mete a mão acontece? E por que é que eu faço e faço a mesma coisa e não acontece? Porque há uma diferença de uma pessoa que se entrega por completo para as pessoas que se entregam só a metade. É bíblico isso aí. Peça do pastor, vai na Bíblia. Outra coisa, comida, relação sexual também, mas também tem que tiver mágoa no coração, tem que pedir perdão a quem? A Deus e a seu irmão. Ou você pensa que você passa o dia falando mal do teu irmão e você acha que Deus não está vendo, não é? Você acha que Deus não está vendo, não é? Você acha que as fofoquinhas, as conversinhas furadas, você acha que Deus é doido, Deus não vê isso não, é? Aí faz de conta que Deus é besta, é? Aí acha que Deus está recebendo seu jejum, é? Olha para seu irmão e diga, tenha cuidado com a sua língua, porque você pode comer ela depois. Cuidado com a língua. Aí está jejuando, mentindo. Aí chama isso de consagração. Você acha que Deus recebe qualquer tipo de consagração, é? Irmãos, Deus está querendo chamar a nossa atenção. Deus está querendo nos acordar do sono profundo para que você não pereça ao inferno. Tem tanta gente pensando, dizendo que vai para o céu e vai descer, porque vive uma vida mentirosa, um cristianismo mentiroso. Tem muitas pessoas que vivem um cristianismo mentiroso, irmão. Mas dentro do coração ainda está enganchado com esse mundo podre. Tem tanto cristão, irmão, que ainda joga jogo de azar. Aí vai jejuar. Domingo eu estava falando aqui que ia dar o quê? Jacaré. Quando o Júnior foi lá, deu jacaré na cabeça. Aí o Júnior estava mangando, deu. Deu jacaré, acredita? Eu digo, Júnior, misericórdia, Júnior. Só foi eu terminar quando eu entrei ali junto, correu, pastor, jacaré na cabeça. E tu sabia que era cabeça, gente? Tu tá jogando, Júnior? Deus me livre. Aí o povo é jogando o jogo de azar, é jogando em jacaré, peru, pato, guiné, é telecena, é baralho, é dominó, é bozó, é o inferno. Aí acha que tá jejuando. Não, eu estou jejuando, pastor. Aí passa a semana assistindo novela. Aí quando é no domingo vai jejuar. Pensa no jejum ungido. Hã? É ou não é o jejum ungido? O jejum da novela da Globo. Ô pastor, quando eu assisto aquela novela, chega a baba cai. Chega a me dar uma alegria no meu coração. Aquela novela, pastor, meus olhos chegam a radeia, pastor. Mas não é do Espírito Santo não, é de demônio. Aí quando chega na igreja, é falando em língua.
Arabarabará e labará e vai para cá. Só falta rodar. Aí tá jejuando, né? Irmãos, acorde enquanto pode. Vocês dêem glória a Deus que vocês acharam uma igreja que prega a verdade, viu? Porque tem tanta igreja bagunçada. Os pastores sentados em cima dos altares com as barrigas parecendo tão amojado. Mas não prega a verdade, não ensina a verdade. E as almas vão tudo para o inferno porque o pastor não prega a verdade, viu? Mas aqui só vai para o inferno quem quer. Porque aqui nós prega a verdade. Diga glória a Deus. Arda quem arder e doa quem doer. Deus está querendo falar hoje que Ele não aceita qualquer tipo de jejum. Deus está querendo falar para você que pare de brincar com Deus, que pare de levar as coisas com brincadeira, que não tente dar animal aleijado, sujo, manco, cheio de pereba para Jesus, porque Ele não aceita esse tipo de consagração e esse tipo de jejum. Se você quer jejuar, comece a jejuar na sua própria carne. Diga glória a Deus. Comece a quebrar os seus desejos, comece a quebrar os seus desejos carnais, comece a colocar freio na sua língua, comece a colocar freio nos teus desejos, e aí você vai ver que quando você entrar no jejum, Deus vai receber a tua consagração. Então nós aprendemos hoje que o jejum tem que começar pela boca, o jejum tem que se abster de sexo, o jejum tem que primeiramente, antes de você entrar em jejum, tem que se arrepender primeiro. Não pense você que você vai jejuar para se arrepender, que isso não existe. O jejum é depois do arrependimento. Quando o profeta chegava e dizia para o povo de Israel: eis que Deus vai entregar vocês na mão dos seus inimigos, a Bíblia diz que eles caíam chorando no chão, rasgavam suas roupas, eles se arrependiam, jogavam terra sobre as suas cabeças e proclamavam um jejum aceitável ao Senhor. Diga glória a Deus. Então tem que ter primeiro arrependimento, para depois haver o jejum. Mas as pessoas dizem: não, pastor, eu vou jejuar para deixar de beber. Sabe quando é que você vai deixar? Nunca. Eu vou jejuar para depois eu deixar de fumar, pastor. Não vai deixar. Porque não é o jejum que vai libertar você, é o arrependimento. Jesus disse: conhecereis a verdade vos. Não é o jejum, é a verdade. É você querer andar na verdade. Se você jejua, porque é que os fariseus se arrebentaram? Porque não tinha uns caras que jejuavam mais do que os fariseus, sim ou não? Mas eu pergunto a vocês, eles eram de Deus? Por isso que vocês têm que entender que ninguém pode comprar Deus com dízimo, ninguém pode comprar Deus com oferta, ninguém pode comprar Deus com oração, com jejum, ninguém pode comprar Deus com palavras bonitas. Porque Deus, Ele conhece o teu coração ou não. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe até o que você vai fazer amanhã. Ou eu estou enganado. Ou Ele não sabe o que você passou o dia hoje aprontando. Ou Ele não sabe. Por isso que quando aquele homem entrou nas portas, ele nem se atreveu a entrar. Na porta que ele entrou, ele se ajoelhou, batia nos peitos e dizia: Senhor, eu não sou digno nem sequer de entrar na tua casa. Senhor, perdoa esse miserável pecador. Logo após vinha outro, entrou, olhou, deu uma rabisaca porque estava pedindo perdão, subiu no altar e disse: Senhor, eu sou fiel nos dízimos. Senhor, eu sou o mais fiel da igreja. Não sou como aquele miserável pecador. Aí Jesus olhou e disse: qual dos dois saiu justificado? Era aquele que batia no peito e se reconhecia e se arrependia? Ou para aquele que se achava que estava bem, mas estava mal? Então olha para o seu irmão e diga: cuidado com o teu coração para que ele não te engane. Porque muitas vezes você pensa que está bem, mas tu está mal. Está precisando de uma limpeza espiritual. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Vão enganar a Deus? Vão? Teve uma coisa que Hannes falou para mim que eu gostei, Hannes. Ele disse: pastor, eu me sinto mal mentir para o meu Deus. Aí muitas vezes diz: pastor, muitas vezes eu não quero ir para a igreja, pastor, porque muitas vezes
eu não estou liberto ainda, eu fico triste quando eu entristeço a Deus. Eu disse, não, meu filho, a igreja é lugar de libertação, Jesus quer você dentro da igreja. Não importa se você esteja roubando, bebendo, se prostituindo, matando, não importa. É mais fácil você se libertar dentro da igreja ou fora da igreja? Dentro da igreja. Então o conselho que eu dou para as pessoas que estão falhando, que não conseguiram vencer aí dos seus problemas, continue ouvindo a palavra, continue buscando ao Senhor, porque é muito mais fácil você se libertar aqui dentro do que lá fora, porque lá fora você não vai ouvir a palavra de Deus, lá fora vai chamar a pessoa para se fumar, para beber, para raparigar, para fazer o que não presta. Só dentro da igreja que nós poderemos ouvir a palavra e a palavra ela nos libertar. Diga glória a Deus. É mais fácil aqui dentro ou lá fora? Aqui dentro. Porque se você não tem força, tem muitos que têm força aqui dentro e vai orar para você ter força. Igreja é lugar de pessoas pecadoras. Igreja não é lugar de santo, é lugar de pecador. Você é um pecador? Hein? Camila é pecadora? Nosso irmão Zé não é pecador? Só Raul que não é, né? Pecador? Será que Raíssa peca? Não, Luca não peca não. Luca, eu vou pendurar ele nessa parede aqui, botar um quadro dele aqui. São Luca peca, meu irmão. Se nós estamos aqui é porque nós peca. Agora, uns pecam muito, outros pecam menos e outros pecam demais. Mas é mais fácil para o que peca pouco, peca muito, peca demais, se libertar adorando a Deus, do que lá nesse mundo podre, irmão. Tem dia que eu chego aqui e só a lata, meu irmão. Drobo meu joelho, Pai, perdoa esse pecador desgraçado. Senhor, aí Jesus, tá bom, meu filho, vou passar o sangue do Cordeiro sobre a tua cabeça de novo aí. Tem hora que nós faz besteira, irmão. Agora existe o pecado do escândalo, né? Existe aquele pecado que não é para a morte, que é aquele pecado que você fez que magoou só a Deus e mais ninguém. Aonde tu dobra o seu joelho e diz, Pai, pequei contra ti e contra o céu. Perdoa, Papai do céu em oculto também vai te perdoar, irmão. Agora, se você pecou contra o teu irmão, você deve sim até ele pedir perdão ao seu irmão. Antes que o sol se ponha, tem mais essa, antes que o sol se ponha. Porque pode ser que amanhã não exista mais e você vai morrer em pecado e vai ser levado para o inferno. Então por isso que nós temos que dar a Deus um jejum aceitável a Ele. Diga glória a Deus. Primeiro passo do jejum, você tem que se santificar antes. Antes de quando você diz assim, eu vou jejuar no domingo, você já começa na segunda-feira a se limpar. Para quando chegar no domingo, você está limpo para que Deus receba a sua consagração. Você já prestou atenção, Zé Nuno, que muitas pessoas só pedem perdão aos irmãos quando é na Santa Ceia? E tem deles que nem ceia. Passa 30 dias ferrado, sabendo que está na garra do diabo. Aí quando chega na Santa Ceia, para não passar vergonha, eita, e agora os irmãos vão saber que eu estou em pecado. Aí toma Santa Ceia, sai doente, sai perturbado, e tem deles que até morrem, Zé Nuno, está na Bíblia lá. E por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que já dormiram, quer dizer, morreram, porque toma Santa Ceia do Senhor indignamente. Então, tanto para jejuar, nós temos que se preparar, como também para cear. Agora imagina, você jejuando num dia de domingo aqui e passa pela sua irmã virando a cara. Eu não vou com a cara dela. E quando eu vejo, me dá até gastura. Hã? Só falo se falar comigo. Se não falar comigo, eu não falo. Me magoou. Aí Jesus disse, perdoarás só 70 vezes 7 se o seu irmão pecar contra ti. Mas a nossa prepotência, o nosso orgulho, não deixa nós reconhecer, irmão. Venha cá. Se você tinha uma dívida grande com seu Deus,
Aí tu dobra teu joelho, meu Deus, me perdoe, Senhor, que eu roubei a galinha de fulano, falei mal de ciclano. Aí Jesus diz, tá bom, meu filho, eu vou te perdoar. Não é assim? Ele não perdoa? Mas quando você sai da presença dele, tu não perdoa teu irmão. Quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Então, como Deus vai receber a nossa consagração em nenhuma forma, numa situação como essa, meu irmão? Pastor, agora sim, pastor, eu perdoo, mas eu evito contato porque a pessoa já tirou minha confiança. É um direito seu também, Deus não vai te obrigar e também não é pecado, irmão. Porque tem pessoas que nos deu motivo de a gente não se acoliar mais. Mas não quer dizer que você está com mágoa no coração, não quer dizer que você isso e aqui, não. Apenas você não confia mais, mas você perdoou aquela pessoa. Oi, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem, mas você não quer mais amizade lenga-lenga. É pecado, pastor? Não é pecado, porque a Bíblia diz que se desvie do mal. Você pode perdoar uma pessoa que te magoou demais, mas não quer dizer que você vai viver acoliado com aquela pessoa, irmão, para dizer que perdoa, não. Oi, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Você vai até orar pelo seu inimigo, mas você vai evitar de estar em contato com o seu inimigo, porque isso é uma proteção espiritual para você. Perdoar é uma coisa, nós viver acoliado é outra coisa. Então nós temos que aprender sobre isso, irmão. O jejum aceitável ao Senhor. É importante salientar que o tempo do jejum é para buscarmos a quem? Exclusivamente ao Espírito Santo. Mas tem pessoas que querem jejuar trabalhando. Está aqui, ó. Se eu tiver enganado, me ensine. Se eu tiver errado, me ensine, que eu vou te ouvir e vou aprender contigo também. Mas a Bíblia diz o quê? Que o jejum é separação até do trabalho. Mas pessoas muitas vezes pegam o domingo, a consagração de Deus, e vai trabalhar. Aí diz, estou jejuando. Jejum é separação, alma, corpo e espírito. O dia que Jesus tirou para jejuar, Jesus não pregou o evangelho, Jesus não curou endemoniado, Jesus não fez morto ressuscitar, Jesus passou ali no deserto, enquanto não completou o jejum, ele não teve contato com ninguém, a não ser com o diabo e com os anjos de Deus. Ou Jesus estava jejuando e evangelizando. Ah, pastor, eu vou jejuar para evangelizar. Está errado. Você tem que jejuar, você tem que orar, tem que buscar se revestir para depois ir evangelizar. Ninguém vai jejuar para evangelizar, sair evangelizando, jejuando, não, irmão, não pode. Tem gente que faz isso, mas é errado. Você tem que ficar em Jerusalém, você tem que se revestir do poder de Deus para depois ir evangelizar. 2 missionárias ligou para mim, pastor, não sei o que está acontecendo, pastor, nós jejuamos, vamos evangelizar, e quando nós oramos nas pessoas, você acredita, pastor, que nós chegamos em casa com dor de cabeça, olha, nós chegamos com gastura, até de vomitar, nós ficamos sentindo mal, achando que o jejum estava protegendo elas. Quando eu orei, manifestou todas 2, vomitando bruxaria para fora. Estava orando no povo, mas o demônio que estava no povo estava passando para elas. Galego sabe dessa história, é mentira minha, Galego? Por quê, irmão? Por quê? Porque não se santificam. Como é que vai botar a mão na cabeça de um demônio fazendo besteira? Quem é que faz nós fazer besteira? Quem é? É Deus ou é o diabo? Aí você acha que vai fazer besteira, aí chega numa fila de oração, vai meter a mão na cabeça de um demônio, ele não sabe o que tu fez, não, é? Ele é besta, ele não sabe que você deu brecha não, que você deu lugar não, aí chega aqui, diabo, eu te ordeno, sai. Aí o diabo disse, eu vou sair, mas vou entrar em você, porque você está dando lugar para mim. Uma vez eu estava expulsando o demônio, quando eu expulsei o demônio, entrou na obreira. A obreira, puf, caiu para trás.
Aí o demônio disse: eu saí dela, mas entrei nessa obreira que ela me dá lugar. E aí? Ah, pastor, mas era obreira. E daí? Ah, eu orei em pastor e ele manifestou. E daí? E daí? Eu fui numa igreja, quando eu comecei a orar, começou a manifestar o conjunto quase todo. E daí? Será que o diabo não conhece, não é? Quem é e quem não é? Aí as pessoas metem a cara no jejum, dando qualquer jejum para Deus. Aí diz: pastor, graças a Deus, eu tenho jejuado, pastor. Eu sou uma mulher de consagração, pastor. Eu sou uma mulher, eu sou homem de consagração, eu sou um obreiro de consagração, mas não vigília. Aí o diabo, olha. Você está preocupado que o diabo pensa? Você está pensando que o diabo está preocupado porque você está jejuando aqui no dia domingo? Ele não está nem aí. A preocupação do diabo é se você guarda e ama a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aí ele se preocupa porque sabe que o teu jejum vai entrar lá e vai vir resposta, como veio para Daniel. Quando o anjo desceu, ele disse: Daniel, homem amado de Deus, homem vigilante, homem de oração, homem que guarda a palavra, Deus ouviu o teu jejum. Mas porque Daniel era um homem temente a quem? Temente a Deus. Mas se Daniel passasse o dia fazendo besteira, irmão negro, e passasse 21 dias jejuando, será que Miguel tinha vindo trazer a resposta? Abriu espaço para que o anjo trouxesse a resposta? E aí por isso que muitas pessoas jejuam, oram, não perdem culto, mas a vida é desgraçada. É uma vida derrotada. Aí diz: não, pastor, tem alguma coisa errada. Deus me abandonou. Deus não escuta meu clamor. Deus não escuta minha oração. Como Deus vai escutar a tua oração? Com o vaso quebrado, cinza no altar, com a vida derrotada, com a vida dando lugar a Satanás. Aí vem jejuar, vem orar, e ainda quer passar na cara de Deus, que está bem com Deus. Aí quer receber bênção, meu irmão. Ah, Deus é comigo, viu, Júnior? Eu jejuo. Mas olha para o seu irmão e diga: Deus não aceita qualquer tipo de jejum. Aí o cabo vai jejuar, aí vai fazer as tarefas da carne, aí pensa que está jejuando, Júnior. Jejum, aprenda a partir de agora, jejum é separação. Jejum é um dia que você tira somente para adorar e exaltar e viver em oração. Jejum é um dia que você se separa somente para adorar a Deus, a Ele, só a Ele. Ele é em primeiro lugar na sua vida, aprenda isso. Deus te dá a semana todinha para trabalhar, mas aí no domingo, aí faz a besteira de trabalhar. Vai acrescentar o que na tua vida? Vai aumentar o que na tua vida? Vai aumentar o que? O que vai aumentar? Bote Jesus em primeiro lugar e tudo que você fizer vai prosperar. Diga agora a Deus. Não pegue o dia do Senhor para fazer besteira não, e ainda passar na cara de Deus que está jejuando. Tu está mentindo, irmão. Você vai passar vergonha. Deus não aceita. A Bíblia diz que Deus repugna a oração de pessoas que se justificam diante de Deus. Você quer ver Deus abandonar você? Se justifique diante dele. Ah, você sabe, pastor, que eu tenho que trabalhar domingo porque senão eu vou passar fome. Deixa de ser hipócrita. Que fé é essa? Que amor a Deus é esse? Jesus disse: não se preocupes com o que tu vai comer, não se preocupes com o que tu vai vestir, não faça como os ímpios, não faça como os gentis, que vivem de um lado para o outro sem fé. Não faça como eles. Jesus disse: não faça como eles.
Você via Jesus permitindo que alguém trabalhasse no sábado? Deus não permitia, as pessoas trabalhavam a semana todinha, trabalhavam, e no sábado não poderia nem andar certo tipo de distância, irmão. Mas hoje o povo quer comer a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, quer enrolar sábado, quer enrolar domingo com a ganância de enricar. Você não vai para lugar nenhum sem a presença do Espírito Santo, irmão. Você não pode acrescentar um palmo diante do teu nariz sem a presença do poder de Deus. Você vai trabalhar o domingo, mas vai gastar com doença. Vai dar problema nos teus equipamentos, vai dar problema lá na tua casa. Pouco tempo tá a família toda doente. Aí quando puxar na conta do lápis, o dinheiro que ganhou no domingo não vai pagar as doenças que vêm. Porque tocou no que era de Deus, tocou nas coisas santas do Senhor. Pastor, Deus não é mau não. A Bíblia diz que Deus não muda. Ele zela pela sua palavra. Estou pregando aqui a palavra de Deus. Se eu estiver mentindo, pega a tua Bíblia e diga, pastor, o senhor está mentindo. Está aqui, ó. Está aqui, o senhor está mentindo, pastor. Está aqui. Mostra para mim que eu estou mentindo. Ou isso não está na Bíblia? Me mostra da Bíblia pessoas jejuando, trabalhando. Me mostra da Bíblia Jesus jejuando e trabalhando. Me mostra quando o povo de Deus, quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou falar com o meu povo agora é cara a cara. Você sabe o que foi que eles fizeram? Eles lavaram toda a roupa que eles tinham. Eles não tocavam em mulher. Passaram 3 dias orando e jejuando para poder subir no pé do monte, porque Jesus disse que aquele que subisse em pecado seria fulminado no pé do monte, irmão. Mas aí, você acha que Deus não está aqui, né? Você acha que o Espírito Santo não está aqui nesse altar? Você acha que Ele não está vendo tudo o que está acontecendo aqui? Ele está aqui. Porque, irmãos, Satanás ele não é besta. Ele vai usar todo tipo de ansiedade para te aprisionar e te prender. Você vê o desesperado? Pergunta a Luquinha. Luquinha já faz 6 anos que está comigo nessa peleja. Pergunta a ele, quantos domingos eu faltei de consagração? E eu trabalhava. Quando nós fomos para abrir essa igreja aqui, eu trabalhava no salão o dia todo. E é mentira minha, Luquinha? E que todo domingo eu estava dentro da igreja jejuando, irmão. Ligava pessoas, ei pastor, vem aqui cortar meu cabelo, olha, eu tenho que ir uma viagem, digo, me perdoe meu irmão, o dia do Senhor é dele, eu não troco por dinheiro, eu não troco por nada nesse mundo, irmão. Chega com um carro novo aqui na frente aqui, faça essa prova, ou sua casa, me dê a chave, diga, pastor, está aqui a chave para o senhor fechar essa igreja no domingo aqui, eu digo, leve seu carro e leve sua chave. Eu não preciso de migalha do diabo, eu preciso da solução do Espírito Santo na minha vida. Eu não preciso de porta aberta do inferno, eu preciso de porta aberta do Espírito Santo, porque a porta que o diabo abre para você, ele fecha lá na frente com um problema sério na sua vida, mas a porta que o Espírito Santo abre, você vai viver de bênção e de gozo. Troque a bênção de Deus pela bênção do diabo. Ah pastor, mas tem tanto cantor que é rico, tem carro novo. Aí é um monte se suicidando, é um monte com depressão, é um monte de tudo perturbado. Sabe que quando o pacto se quebrar, sabe que a alma deles vão para o inferno, irmão. Não faça como os gentis. Não se embriague com o que o diabo vai te oferecer, irmão. Seja justo. Seja fiel a Deus. Deus quer que vocês trabalhem. Quer sim. Pastor, Deus quer que nós trabalhem. Deus quer que vocês trabalhem. E Ele vai abençoar para que não falte nada na mesa de vocês. Para que não falte a roupa de vocês, para que não falte o dinheiro para pagar água, para pagar energia, para o seu bem-estar. Deus não vai, escuta o que eu estou dizendo, Deus não vai deixar faltar. Não precisa se vender ao diabo. Não deixe Satanás fazer o que ele fez lá no deserto com Jesus, não deixe. Ele tentou Jesus, ó, dando dinheiro, sucesso, fama, poder, sim ou não?
Mas qual foi a resposta de Jesus? Não, demônio, deixa eu jejuando aqui com meu papai. Cadê seu pai? Você diz que é filho de Deus? Não, tá bom, Satanás, deixa que eu não preciso provar, não, deixa eu jejuando aqui com meu papai. Irmão, nós não precisamos provar nada para ninguém. Deixa Deus operar na tua vida, deixa Deus cuidar de você. Ele cuida de nós como crianças, aprenda isso. Mas tem hora que nós damos trabalho ao Espírito Santo. Tem hora que nós agimos como tolo, como criança. E outra coisa, quando você fizer um voto com o Senhor, você não tarde em pagá-lo, viu? Deus não toma por inocente aqueles que votam com Deus e depois voltam atrás. Deus não toma por inocente. Se você fizer um voto com Deus, cumpra com ele, seja homem e mulher para cumpri-la, viu? Porque se você abrir a boca diante de Deus e dizer, Senhor, olha, eu vou fazer isso e isso, se o Senhor me der isso e isso, se você voltar atrás, Deus vai abominar você. Deus não vai aceitar suas orações mais, porque você mentiu. Você não foi homem ou mulher para guardar aquilo que você falou diante de Deus. Então por isso, irmão, que nós temos que viver uma vida consagrada a Deus. Diga glória a Deus. Primeiro passo, o jejum. Nós temos que se afastar de comida. No dia que você vai... Comida, relações sexuais. Quando eu vou me consagrar, a minha esposa fica lá no cantinho dela, eu fico no meu. Eu começo da sexta, passo sábado, domingo. Aí de noite não, a conversa é outra. Porque eu já entreguei minha consagração, ou não é? Aí o negócio é diferente, né? Mas o dia da sexta, o dia do sábado e o dia do domingo eu cumpri com a minha palavra. Diga glória a Deus. Está aqui, Senhor, eu estou me santificando. Aí por isso que quando o pastor ora, tem pastor que diz, o que tem naquele homem? Que ora é demônio se manifestando, pessoas sendo curadas, o que é que tem? É a diferença de quem serve e quem não serve. É diferença de quem paga preço e quem não paga. É diferente de quem veste só a gravata e o paletó. É dentro, ó, o segredo está lá dentro. Não é roupinha, paletó, gravata, pregação bonita, oração bonita que faz que você escuta, Deus escuta o teu clamor, não. É você ser fiel a Deus em tudo que você faz. Diga glória a Deus. É o diabo não ter a autoridade de olhar para a tua cara e dizer, você está me dando lugar, irmão. Eu brinco com um demônio aqui, eu digo, irmão, se eu estiver roubando uma prata de 10 centavos dessa igreja aqui, pode me escandalizar aqui. Qual é a resposta dele? Não, você não está tocando em nada aqui, porque ele está falando a verdade, irmão. Você acha que eu ia deixar um salão, 8 mil reais, 7 mil reais, e agora que está 30 reais um corte de cabelo, aí é que o pastor matava a pau, era ou não era? Aí eu ia arrebentar mesmo, que eu cortava cabelo de mulher, de homem, eu fazia tudo. Tinha dia que eu ganhava 600 reais. Aí tu bate no martelo, quanto é que dá por mês? Mas eu decidi fazer isso por menos, por amor à alma de vocês, porque eu poderia ter dito, não, eu vou continuar no meu salão, vou entregar a igreja para o pastor presidente, ele manda outro para cá, sim ou não? Mas até nisso eu me sacrifiquei, meu irmão. Eu brincava com dinheiro, irmão. Mas eu preferi pagar o preço por amor à palavra de Deus. Por isso que o diabo diz que você não ama dinheiro, porque se eu amasse dinheiro eu estava aqui? Seja sincero, eu estava aqui? Eu tenho várias profissões, irmão. Eu sou eletricista, você quer ver minha carteira? Quantos anos de carteira eu tenho de eletricista? Sou pintor. Trabalhei muitos anos, você não sabe disso. Aqui eu pintava geladeira, fogão, móvel, guarda-roupa, eu pintava tudo. Eu não parava, nem eu e nem Zé não parava não. Nós pintava, entrava até na noite. Eu precisava estar aqui mendigando de irmão? Ah, o pastor está aqui por causa de dinheiro, é para enricar. Né? Tem uns que dizem isso, né? Você vê o pastor andando de Hilux? Agora se eu estivesse lá, eu andava de Hilux. Mas até o meu carrinho eu doei para Jesus, é para carregar o povo de Deus. Tudo que eu tenho é do povo de Deus. Pois é, irmão.
Aí por isso que quando o pastor ora, você vê o poder de Deus se manifestar. Mas aí, irmã Maria, as pessoas não entendem isso. Acham que o pastor faz mágica, né? Não, aquele pastor faz mágica. Ele virou Mr. M. É, irmão. Eu chego lá em Riacho, o pau quebra, só vê demônio esbuganhando no chão, abrindo a boca. Se eu vou para Riacho, Deus está comigo lá. Se eu tomo para Catolé, Deus está comigo para lá também. Se eu tomo para o lado de Pombal, lá vai Deus comigo também. Se eu vou para o sítio, lá vai o Espírito Santo comigo também. Aonde eu for, se eu colocar a minha mão, Deus abençoa. Diga agora a Deus. Por quê? Porque eu decidi pagar o preço. Eu não entrego jejum manchado para o meu Deus, não, irmão. Não. Tudo que eu faço para o meu Deus é com sinceridade. Se eu pecar, eu digo, Senhor, eu pequei, me perdoe, Senhor. E eu não vou culpar ninguém porque eu pequei, não. Se eu errar, eu tenho que assumir, sou eu que errei. Eu não vou culpar mulher, eu não vou culpar filho, não vou culpar um irmão da igreja. Não, olha. Eu assumo meus erros, irmão. Isso é coisa linda quando você assume os seus erros. Isso é perfeito diante dos olhos do Senhor. É mais fácil Deus te perdoar dessa forma. É você se confessar diante do Espírito Santo. Sim ou não? Então o jejum aceitava ao Senhor. Em Mateus 4,2 diz: e tendo jejuado 40 dias com 40 noites, depois foi o que? Foi comer, olha. Aí, eu conversando com meu irmão lá de São Paulo, que eu chamo meu irmão, mas ele não é meu irmão não, ele é crente. Luca conhece ele. Aquele moreno que veio, você lembra, Luca? Ele disse que chegou lá um pregador dizendo para os irmãos: irmão, jejum, você tem que ter aquela comida que você mais gosta. Aí o povo disse sim. Pronto, aquela você não pode comer não, mas você pode comer um arrozinho, uma Coca-Cola. Aí ele olhou e disse: que pregação desmantelada é essa? Aí ele ligou para mim: pastor, vem um cara aqui pregando aqui, pastor, que jejuar tem que tomar Coca-Cola, arroz, mas tem que deixar aquelas comidas com a chocolate, aquela pizza, né? Aquela comida que você mais gosta. Aí eu disse: meu irmão, isso aí, por isso que eu não trago pregador para essa igreja aqui, para trazer, para pregar uma besteira dessa. É verdade ou não é? Ensinar o irmão a jejuar com refrigerante e arroz, sai tudo arrotando, é ou não é? Deus me livre, pega até gastrite. Suba um pouquinho, irmã Júnior. Aprenda o que é jejum hoje, viu? Aí se você se você for entregar qualquer coisa para Deus, você já sabe que você não está jejuando não, viu? Não está. Pastor, mas eu sou uma mãe de família, tenho o meu marido, tenho meus filhos, e eu preciso fazer a comida primeiro, pastor. Pode fazer, porque não é pecado. Deus é justo também, sim ou não? Deus sabe que você tem filhos, Deus sabe que você tem um marido que precisa cozinhar para ele, ou não? Então faça a comida do seu marido, dê a comida do seu filho, mas fique em consagração com o Senhor. E quando for jejuar, que o teu marido te procurar, diga: meu amor, olha, você sabe, né, meu amor, que essa semana todinha eu sou sua. Agora, quando dá na sexta-feira, meu amor, você sabe que eu também amo Jesus, é ou não é? Então, me entenda, e ele vai te entender, irmão. Bote para quebrar ele, bote para lascar a semana toda, mas quando for na sexta pro sábado, ele vai entender, amém? Ele vai estar de barriga cheia, é ou não é? E não vai te perturbar. Agora tem mulher que só vive dormindo, parece que está com depressão, ansiedade, o dia é o dia todo trabalhando. Quando é de noite, é dor de barriga, é dor de cabeça, é dor nos pinhaços, estou aleijada, perdi as forças. Não dá para entender, é ou não é? Aí quando o marido trai, meu marido é um sem vergonha, me traiu. Porque a maioria das traições, a causa é da mulher, você sabe disso? Claro, é evidente que tem a sem vergonheza do homem. Mas se tem uma mulher espoletada dentro de casa, bem que bota para a tampa da lata voar, pode passar uma mulher pelada na frente dele, é meio que ele está vendo um pedaço de toco. Agora, quando a mulher não cuida do que é de casa, aí vem as prostitutas para cuidar, aí depois não chore, é verdade ou não é?
Se eu fosse uma mulher, eu matava meu marido. Arrancava até os olhos dele. Mas, oxi, me diga uma coisa, você casou foi por causa de feijão? Feijão você tem em casa. Você casou por causa de uma cama, de um quarto, uma cama? Cama você tinha lá na sua casa, sim ou não? Você casou por uma casa? Não, você morava na casa da tua mãe. Então ninguém se casa por causa de comida e troço, não, meu irmão. Seja sincero. A gente se casa é para ser amado. Diga glória a Deus. Aí um dorme na cama, o outro no sofá. É ou não é? Aí o demônio fica soprando, olha. Paulo diz que a mulher só pode negar o seu corpo para o seu marido a não ser por consagração e por doença. Porque a mulher já não manda mais no seu corpo, quem manda no seu corpo agora é teu marido. Da mesma sorte também, o marido não manda mais no seu corpo, quem manda no seu corpo é a sua esposa. Se a mulher nega o seu corpo para o seu marido, ou o marido nega o seu corpo para a sua esposa, a Bíblia diz que já está pecando. É o pecado de submissão. Não é obediente. Qual foi o voto que você fez no casamento? De amar o seu marido na doença, na dor, na tristeza, na alegria. Aí depois, quando namora, vixe, é um furacão, é ou não é? Aí quando vai passando os tempos, aí o vulcão vai se apagando, o vulcão vai se apagando, o vulcão vai se apagando. Aí passa no jornal, o vulcão que estava em erupção se apagou. Pois é. Por isso que muitos casamentos estão se destruindo, viu? Se torna dois irmãos dentro de casa. Se torna dois irmãos dentro de casa e o diabo, olha. As hebreias todo ano era um filho. Era. A minha avó teve 27 filhos, minha avó. Ô, vozinha. Vozinha abençoada. Mas teve um gêmeo, né? Aí não nasceram, né? Abortavam, mas teve 27 filhos, 27. Mas ainda deixou uma carrada de menino. Só era uma velhinha magrinha, pequenininha, mas era sangue no olho. É, irmão. Casamento, olhe, no dia que acabar o sexo no seu casamento, acabou o teu casamento. É só briga, é só confusão. Quando a esposa está bem com o seu marido, ela amanhece o outro dia dizendo: amor, ô meu coração apaixonado, meu filho quer o que hoje? Meu filho quer um franguinho à labaçaia? Quer um bifinho à faganesa? Quer um bobozinho de camarão? É ou não é? É, amor, faça o que você quiser. Mas quando a mulher está de mal, meu irmão, amor, vai fazer o quê? Eu vou fazer arroz com algo e sal. É, se quiser. Se não quiser, pegue sua roupa e vai embora. Quando você vê a mulher dizendo: ei, você não está me dando atenção, já fica com cuidado disso. Fique com cuidado, já está dizendo tudo, viu? Esse negócio de não me dar atenção, agora é só passarinho, gesso. É, irmão, já está dizendo tudo. Outra coisa, se a mulher satisfaz o seu marido, não precisa você pedir nada. Ele olha assim: amor, essa geladeira tá velha, eu vou comprar uma nova para você. Escuta o que eu estou te dizendo, viu? Agora você quer ter uma desgraça dentro de casa? Nega o teu corpo ao teu marido, ele vira um bicho. Se torna antipático, agressivo, vai tratar você mal e você não entende que o problema está lá na cama. Viu?
Tá lá, ué. Tá lá na cama o problema, viu? Terminou o culto, oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé.